Então vamos lá, pessoal. Boa tarde aí. Agora já gravando nossa aula de hoje. E o seguinte, na aula passada nós começamos com o assunto de ordenação e nós vimos o insertion sort, nós vimos o bubble sort, na verdade a gente viu na seguinte ordem, né? Bubble sort, merge sort e insertion sort, tá? Então nós vimos nessa ordem aqui. E aí ficou para a aula seguinte, que no caso é a aula de hoje, três métodos de ordenação: o Radic Sort, o Heap Sort e o Quick Sort. Entre todos esses aqui, o mais importante é o Quick Sort. Então eu vou dar ênfase ao Quick Sort aqui agora. Se sobrar tempo, eu vou passar para o Radic Sort. E se sobrar tempo, eu passo para o Heap Sort, tá? O Heap Sort ele é bem legal, só que acontece que ele tem uma estrutura de dados chamada heap que vocês não viram. Na verdade, eu acredito que vocês não vão ver essa estrutura de dados em nenhum momento no Coltec, tá? Ela não faz parte da ementa nossa. Então, no segundo ano, quando estiverem vendo estrutura de dados, vocês vão ver pilha, fila, lista, grafo, árvore, hash, mas o heap não faz parte da estrutura de dados. Então, eu só vou falar do heap sort aqui se sobrar tempo, tá? Porque só passar o heap sem dar uma pincelada, só passar o heap sort sem dar uma pincelada no heap, não faz sentido. Então vamos ver o andar aqui da carruagem, tá? Então vamos começar aqui com o assunto do Quick Sort. Qual que é a ideia? O Quick Sort ele funciona da seguinte forma: ele também é o mesmo estilo de dividir e conquistar, tá? Igualzinho o Merge Sort que nós vimos na última aula. Então o processo é o mesmo, você vai dividindo, tá? Só que acontece que ele tem o seguinte: ele tem um cara que é chamado de pivô, tá? A escolha do pivô ela pode ser feita como você quiser. Tá? Em geral, é escolhido o primeiro elemento da partição ou o último, tá? Mas não existe uma regra para isso, tá? Então você pode escolher qualquer elemento que você queira na sua partição para ser o pivô. Mas a ideia é que é o seguinte: após você passar pelaquela partição, todos os elementos à esquerda do pivô são menores que ele, mas observe que eles não necessariamente precisam estar ordenados, tá? Só é garantido que quem está à esquerda do pivô é menor que ele. E quem está à direita do pivô é maior que ele. Então é essa garantia que você tem quando você passa pelaquela partição. E aí o que acontece? Como você tem esse elemento do pivô, que a gente vai ver aqui, e você garantiu que todo mundo que está à esquerda dele é menor que ele, e que todo mundo que está à direita dele é maior que ele, então se você rodar de novo o algoritmo, vamos dizer assim, em cada uma dessas partições, você vai ter um outro cara chamado pivô em outra partição e vai dividindo até que sobre só um único elemento. E assim como o merge sort, quando você só tem um único elemento, aquele cara já está ordenado. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele é mais ou menos o oposto do merge sort. É porque o merge sort ele vai quebrando e depois, na hora de voltar, é que ele vai ordenando. O quick sort não. O quick sort ele já vai ordenando e só depois que ele ordena é que ele quebra, tá? Então, ele vai ordenar garantindo que todo mundo que está à esquerda é menor e que todo mundo que está à direita é maior. Depois que ele teve essa ordenação, ele quebra e chama de novo, tá? E aí, com isso, ele vai ordenando. Quando sobra um único elemento, é claro que já está ordenado, tá? Então, vamos ver aqui o que está por trás disso. Passar aqui os slides, merge sort, quick sort. Tá? Então vamos lá. Determina-se um elemento pivô. O pivô é posicionado dentro do vetor. O vetor é a partição, tá? De tal forma que todos os à esquerda do pivô são menores que ele e todos à direita do pivô são maiores que ele. Tá bom? Eu já tinha falado. Então aqui, ó, o pivô ele divide o vetor em dois subvetores.
Então, ele divide a partição em duas subpartições. Recursivamente, o quicksort é realizado na primeira metade do vetor e na segunda metade. É aquilo que eu falei. Você tem a sua partição. Aí você colocou o pivô no lugar dele, tá? Garantindo que todo mundo que está à esquerda é menor e que todo mundo que está à direita é maior. Então, se você agora pega só a parte que está menor e aplica o mesmo processo, e pega só a parte que está maior e aplica o mesmo processo, você vai ter outras duas partições, tá? Para cada uma delas. E assim, sucessivamente, até ter um elemento só, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o algoritmo, ó. Seja x o vetor a ser ordenado e n o número de elementos de x. Então, x aqui é a minha partição. Então, se eu pegar aqui, ó, 8, 4, 3, 2 e 10. Isso aqui é o meu x, tá bom? Esse é o meu x, o meu vetor. E n é o número de elementos, né? Então, n é igual a 5. E aí o seguinte, seja um elemento x, um elemento de x escolhido ao acaso. Nesse exemplo aqui, ó, olha só, ele está pegando o primeiro. Tá? Esse cara é o pivô. Então, esse que ele está chamando de A aqui, ó, esse A é o pivô. Então, é como se ele estivesse chegando nessa partição aqui e falando assim, 8, você é o pivô. Então, o que vai acontecer? De alguma forma, que nós vamos ver aqui agora, no final dessa passada, o 8 vai estar numa posição que todo mundo à direita dele é maior que ele e todo mundo à esquerda dele é menor que ele. Tá? Então, é claro que a gente vai ver que o 8 vai parar nessa posição aqui, ó. Só que aqui pode estar 2, 3, 4, aqui pode estar 3, 4, 2, aqui pode estar 2, 4, 3, aqui pode estar 3, 4, 2, entendeu? A gente não consegue garantir. A gente só consegue garantir que depois da passada, a direita é maior e a esquerda é menor. Agora, se a direita ou a esquerda já estão ordenados, a gente não sabe, tá? Então, aqui, ó, de acordo com esse slide aqui, o pivô é sempre o elemento mais à esquerda, tá, da minha partição. Poderia ser o mais à direita? Poderia. Poderia ser outro? Poderia. Tá? Não tem regra para escolher isso não. Tá? Então, olha só. Suponha que os elementos de x, que é o nosso vetor, estejam divididos de tal forma que é colocado na posição j e as seguintes condições são verdadeiras. Tá? Todos os elementos da posição de A a J menos 1 são menores que A. Então, se o J for esse aqui, ó, que a gente já viu aqui que vai ser a posição do 8, todo mundo do J do 0 até J menos 1 é menor. E todo mundo de J mais 1 até o N menos 1 são maiores. Tá? E aí o que vai acontecer? Garantidamente, depois da primeira passada aqui, o 8 já vai estar no lugar correto dele. Porque olha só, se todo mundo que está para a direita dele é maior, e se todo mundo que está para a esquerda é menor, então o 8 já está correto. Todo mundo entendeu essa lógica? Vamos lá, João. Então, se você não entendeu, o J é a posição do pivô. É porque o pivô ele começa em algum lugar, mas ele vai andando. Aí vai ter uma hora que terminou. O J é a posição do pivô. Não, o pivô não era A. Aqui, ó. A é o valor do pivô. Aqui, ó. Você conhece essa notação aqui? Não é a posição dele. É o valor dele. Tá? Então, A é o valor do pivô. O J é a posição do pivô. Tá, beleza. Tá? Então é o seguinte, a gente já sabe que o pivô é o 8. Tá? Então se eu escrever aqui, ó, A igual a 8, tá bom? Porque é o valor dele. Porém, quando terminar essa passada, o J
tem a posição do pivô, porque a gente não sabe onde que o 8 vai parar. Eu estou falando que o 8 vai parar aqui porque a gente já está olhando. São poucos números e eu estou afirmando para vocês que ele vai parar aqui. Tá? Mas no final, com muitos números, a gente não sabe onde que ele vai estar. Então é importante... Isso, eu já fiz a iteração, já fiz a primeira passada. Tá? Importante a gente entender aqui é que o J... Eu estou só mostrando quem é quem aqui no mundo dos artistas, tá bom? Então, ó, o N é o número de elementos, o X é o meu vetor, o A é o valor do pivô e o J é a posição do pivô. Bom? Tranquilo? E por que a gente precisa saber desse J? Porque na hora que ele terminar, ele tem que chamar o algoritmo de novo para o J-1 aqui, ó, tá vendo? Para essa parte aqui, e o algoritmo de novo para esse pedaço. Entendeu? Então você precisa saber onde que ele parou. E aí o seguinte, como ele já está na posição dele, você nunca mais mexe nele. Entenderam a ideia? A cada iteração que você passar, você garante que um elemento está na posição correta. Quem que é esse elemento que está na posição correta? O pivô, perfeito. Tá? Então, a cada iteração, você garante que um elemento, o único elemento que você pode garantir é o pivô, que ele está na posição correta dele. Tá? E aí o seguinte, depois que você garantiu que aquele está na posição correta dele, acabou, você não mexe mais nele. Aí você vai mexer só na galerinha que está à direita e à esquerda dele. Entendeu? Então os valores são jogados para trás e para frente do pivô. Na verdade, o que você vai fazendo, Ulisses, é trocando eles de lugar. Entendeu? Você vai fazendo permuta. Você vai... então você é menor, então deixa eu trocar de lugar com você. Tá? O que você vai fazendo é troca de lugares. Entenderam aqui a ideia? Então é o seguinte, vamos assistir o videozinho que está aqui no slide. Vou colar para vocês. Para vocês irem acompanhando comigo, tá? Aí depois eu volto para esse algoritmo aqui, tá bom? É que eu queria só que vocês entendessem quem são os personagens do algoritmo, tá? Para vocês conseguirem pegar aqui. Então vamos lá. Porque senão você vai assistir o vídeo e não vai conseguir sacar nada. Então vamos lá aqui, ó, para vocês irem acompanhando aí junto comigo. Divide a tela e aí vocês vão acompanhando aqui. Então olha só, eu tenho aqui um vetor completamente desordenado. Tá? Então aqui, ó, 3, 0, 1, 8, 7, 2, 5, 4, 9 e 6 estão completamente desordenados. E aí, esse aqui é o que seria o meu x, tá? Que no caso desse vídeo aqui, eu acho que ele chama de A, tá? Não lembro, tá? Mas esse aqui é o meu vetor. E aí o que vai acontecer? Você vai ver que eles vão trabalhar com um chapeuzinho. O chapeuzinho sem a peninha é o pivô. E o chapeuzinho com a peninha é o contador, tá? Que vai andando para um lado e para o outro fazendo as trocas. Tá? Então vamos acompanhar aqui, ó. Então tá aqui meu vetor. Ó, vamos lá. Observe o seguinte, o pivô dele é o 3. Tá? Então, por quê? Porque nesse algoritmo aqui, ele pegou como pivô o da menor posição. Tá? Então, é equivalente ao que está aqui, ó. X de 0. Tá bom? Então, ele pegou o da menor posição. Aqui, ó. Então, esse do chapéu sem a peninha, vocês vão ver que aqui tem uma peninha, tá? Apesar que a resolução é muito ruim. Mas aqui tem uma peninha. Então, sem a peninha é o pivô. E o cara da peninha é o cara que vai andando. Então, ele vai começar assim, ó. Ele vai andar para cá. Quando houver uma troca, ele anda para cá. Aí houve uma troca, ele anda para cá. Houve uma troca, ele anda para cá. Até ele trombar com o pivô. Quando ele trombar no pivô, é porque ele já andou tudo que tinha que andar para cá
e já andou tudo que tinha que andar para cá. E chegou no pivô. Aí o pivô está na posição correta dele. Tá? Então vamos começar a entender isso aqui. Ó. Então olha só, chapéu com a peninha. E aí ele vai comparar o 3 com o 6. Tá? Vamos lá. Ó, tá vendo? Não trocou de posição. Não trocou. Aí agora ele vai comparar o 3 com o 9. Aí observe o seguinte, o pivô, gente, ele nunca troca naquela partição. Então, uma vez que esse cara botou o chapéu na cabeça, o chapéu vai ficar na cabeça dele até terminar, tá? Porque no final, a única garantia que a gente tem é que ele está na posição correta dele, tá? Aí agora é o seguinte, olha, observe que ele está andando da direita para a esquerda primeiro, tá? Aí olha só o que ele vai fazer. O meu contador que estava aqui passou para cá agora. E agora ele vai comparar o 3 com o 9. Ainda não tem o que fazer, voltou lá, passou o contador para o 4. Aí agora o 3 com o 4 não tem o que fazer, passa o contador para o 5. 3 com 5 ainda é menor, então não tem o que fazer. Agora observe o seguinte, vamos lá. Passou o contador aqui, ó. Agora ele vai comparar o 3 com 2. Quando ele comparar o 3 com 2, 3 é maior que 2. Então, se 3 é maior que 2, ele tem que trocar de lugar com o 2. Por quê? Ele não está lá na ponta, né? Ele está na ponta direita, na ponta esquerda. E a gente partiu do pressuposto que todo mundo que está à esquerda dele é menor que ele, então se ele comparou com 2 e falou que é menor, tem que estar à direita dele. À esquerda dele, desculpa. Tem que estar à esquerda. Então ele vai trocar de lugar com o 2, tá? Vamos lá. Aí, ó, trocou de lugar. Ó, observação aqui, ó. Esse chapéu não sai do lugar, tá? É o chapéu do pivô, o chapéu preto, sem a peninha. E agora o seguinte, ele não veio para cá? Quando ele troca de lugar, ele troca a direção da comparação também. Então, antes ele estava comparando da direita para a esquerda. Agora ele vai comparar da esquerda para a direita. Tá? Então, ele vai passar agora o contador para o 0. Vamos lá. Aí, ó. 0 com... Eu já até esqueci o número dele. 3. 0 com 3 não faz nada. Passou o contador para o 1. 1 com 3 não faz nada. Agora, 8 com 3. Ó, 8 com 3, o que ele vai fazer? Vai trocar de lugar. Passou o chapéu para lá. 3 com 7. Não tem o que fazer. Ó, aí é o seguinte. Observe que ele recebeu agora o chapéu de novo. Tá? Então, o chapéu preto, sem a peninha, nunca saiu da cabeça dele. E o contador chegou nele. Se o contador chegou nele, o que isso significa? Pergunta para vocês. Que já está na posição correta. Exatamente. É isso aí. Então, quando o contador chegou nele, significa que não tem mais o que ele fazer. Porque todo mundo que está à direita dele já é maior, pode estar bagunçado, mas é maior. E todo mundo que está à esquerda dele é menor. Também pode estar bagunçado, mas é menor. Então, ele já está na posição dele. Aí, o que acontece? Nesse vídeo aqui, ele vira de costa, tá? Quando o cara já está na posição correta dele, ele vira de costa. Aí, ó, beleza. Aí, olha só o que vai acontecer. A partir do momento que o pivô já está na posição dele, ele agora divide em outras duas partições. Tem uma partição que todo mundo é menor e tem uma partição que todo mundo é maior. E como que eu fico sabendo onde que eu divido? Com o J. Tá? O J é aquele contador. Então, ele já chegou aqui, ó, e vira e fala assim, ah, beleza, o pivô está aqui, então esse é o J.
todo mundo de 0 até j menos 1 vai para uma partição. E de todo mundo de j mais 1 até o último elemento vai para outra partição. Tá? Então agora ele vai começar a fazer com esse 2, 0 e o outro número aqui que é 1. Né? Ó, vamos lá. Ó. Olha o que ele ganhou. Chapéu preto. Tá? Nessa partição nós temos um novo pivô. O pivô agora é o 2. Tá? Então vamos lá. Contador, aqui ó, começando da direita para a esquerda. Tá? Igual ele começou aqui, ó. Então contador começando da direita para a esquerda. Vai comparar o 2 com 1. Vai trocar de lugar. Beleza. Aí agora vem da esquerda para a direita. Passou o contador para o 0. 0 com 2. Não tem o que fazer. Passou o contador para ele, ó. Tá com 2 chapéus. Então, como ele tá com 2 chapéus, o que vai acontecer? É chapéus mesmo, né? Tenho quase certeza. Posso estar falando errado aqui, mas eu acho que é chapéus mesmo. Então, ele tá com os 2 chapéus. Então, ele também já está na posição correta dele. Tá? Então, o 2 vai virar de costa. Beleza? Ó, outra partição, tá? Então, para cá não tem o que partir, né? Porque afinal de contas ele já estava no canto, então a outra partição é essa ali. Ó, novo pivô, novo contador, vão trocar de lugar. Vai passar o contador para o cara do lado. Tá com 2 chapéus, ele já tá para a posição correta dele, vai virar de costa. O outro tá sozinho e já tá na posição correta, né? Então vai virar de costa também. Beleza. Aí agora o seguinte. Observe que toda essa partição aqui já está ordenada. 0, 1, 2, 3. Agora ele vai passar para aquela primeira partição da direita que ele começou. Tá? E vai fazer o processo todo de novo. Vamos ver o que a Maria Clara está escrevendo ali. Professor, isso de não comparar mais quando está na posição certa é só para ganhar tempo na dança? Não, na verdade ele comparou aqui, tá? Na dança aqui, até esse momento, ele não pulou nenhuma etapa. Você pode ver que aqui no finalzinho, tá? Ele, mesmo estando sozinho, ele se compara. Observe que ele vai pegar os 2 chapéus, tá? E vai voltar, quer ver, ó? Aqui, ó, só voltar um pedacinho aqui, ó. Ó, aí um vai ficar na posição correta. Até agora aqui no vídeo ele não adiantou nada não. Não pulou nenhuma etapa. Aqui, ó. Esse cara aqui vai pegar o chapéu sem a pena. Ó, pegou o chapéu sem a pena. Pegou o chapéu com a pena, que é o contador. Tá? E agora, como ele tá com os 2 chapéus, ele já tá na posição correta dele. Tá? Então ele vai voltando agora. Beleza. Aí agora esse pedaço daqui, ó. Aí agora vamos lá. Chapéu preto, pivô, chapéu com peninha, o contador, tá? O marcador aqui. Até esqueci quais são os números. 7, tá? Então o pivô aqui é o 7. Beleza. Aí agora passou para cá, 8 com 7. Vai trocar de posição, o 8 com 7. Agora vai vir da direita para a esquerda de novo, ó. Passou para o 9. O 7 com o 9 não troca de lugar. Passa para o 4. O 7 com o 4 troca de lugar. Passa o marcador para o 5.
5 com 7 não troca de lugar. Recebeu os 2 chapéus. Está na posição correta dele. Só uma coisa, sim, mas os 3, desde que achou sua posição, ele não foi comparado mais. Não, foi comparado sim, viu, Maria Clara? A todo momento ele foi comparado. Até agora no vídeo, ele não pulou nenhuma etapa. Não foi igual os vídeos que nós vimos na última aula, que para acelerar o processo, ele saiu pulando umas etapas, não. Nesse vídeo aqui, ele não pulou nenhuma etapa até agora. Tá exatamente como se estivesse rodando no computador. Aí vamos lá, novo pivô, 6, marcador, tá no 5, aí vai trocar, né, o 6 com 5, aí agora vem da esquerda para a direita, passa para o 4, 4 com, esqueci que o número que está aqui, 6, 4 com 6 não faz nada, recebeu os 2 chapéus, já está na posição correta dele, vira de costa. Beleza. Agora, outra partição. Aqui, ó. Chapéu preto, chapéu com peninha. O 5 agora está com os 2 chapéus, fica na posição correta, vai virar de costa. Olha só, passou para o 4 aqui, ó. Na hora que ele passou para o 4, não está pulando etapa. Você vai ver que o 4 vai se comparar também, aqui, ó. 4, pegou o chapéu, pivô, o marcador já está com ele, então ele está com os 2 chapéus, já está na posição correta, vira. Pronto, agora vai para outra partição. Olha lá, 9 e 8. Dois chapéus, o 9 está na posição correta. Aqui, ó, só uma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 já estão na posição correta. O 8 ainda não. Olha lá, ó. Recebeu o marcador, vai pegar o chapéu preto de pivô, pivô tá com o marcador, tá na posição correta. Aí agora o 8 vira de costa. Beleza. Aí agora eles terminam a dancinha deles aí. Entendeu? Então esse vídeo aqui, ó, não pulou etapa hora nenhuma. Todo mundo entendeu? Legal, né? Aí o seguinte, tem uma versão agora menos folclórica. Deixa eu fechar esse vídeo aqui. Aí tem a versão menos folclórica, que é a que eu coloquei aqui para vocês, ó. Vamos lá. Tela. Quicksort. Abrir aqui o YouTube. Aí vamos lá. Isso aqui é a explicação, né? Esse algoritmo de ordenação usa a ideia de dividir, conquistar, aquela mesma coisa que eu falei com vocês. Ele encontra um elemento chamado pivô, que divide o array em 2 metades, de tal forma que os elementos à esquerda são menores que o pivô e os elementos à direita são maiores que o pivô. Tá? Então, assim, nada que eu não tenha falado e que vocês não tenham visto aqui. Tá? Vamos lá. Aí o seguinte, recursivamente ele faz 3 passos. Pega o pivô da posição adequada nele, tá? Ordena a parte da esquerda e ordena a parte da direita. Tá? Então, recursivamente. Então, o que ele vai fazer? Coloca o pivô na posição correta. O que é o pivô na posição correta? Todo mundo à esquerda é menor e todo mundo à direita é maior. Depois, chama de novo só com um pedaço da esquerda e chama de novo só com um pedaço da direita. Tá?
Aí vamos lá, aqui, ó. Informação aqui, ó. Nesse vídeo, o pivô é escolhido como o último elemento. O vídeo que nós acabamos de ver, o pivô era o primeiro elemento. No slide, o pivô é o primeiro elemento. No vídeo dele, o pivô é o último elemento. Mas igual eu falei com vocês, não faz diferença, tá bom? Então vamos lá. I, o índice do menor elemento. J, a variável do loop. E vamos lá. Qual que é o teste que ele vai fazer? Se o cara da posição J é menor que o pivô, tá? Então vamos lá. Quem que é o pivô? É o último, tá? Porque nesse algoritmo dele o pivô é o último. Então nessa primeira partição aqui, ó, é 70, tá? Então vamos lá. Ó, vai comparar o 10 com o 70. 10 é menor que 70? É. Então, como o 10 é menor que 70, o que que ele vai fazer? Hein, gente? Continuar. Só que aí o que que ele vai fazer? Ele vai incrementar o contador, tá? Porque o próximo que ele tem que procurar é o 80, tá? Porque é o seguinte, o 10 é menor que o 70, então ele não vai trocar de lugar com o 70. Então ele tem que andar com esse carinha aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Ele incrementa e ele vai trocar. Não, peraí, por que que ele trocou de lugar com ele? Não, não. Ah, não troca não, tá certo. É porque eu achei que ele estava trocando de lugar com o pivô. Não, é porque o algoritmo dele troca de lugar entre o I, aqui ó, que é o índice do menor elemento, que é esse zero, com o J. Então ele trocou de lugar com ele mesmo. Tá? É só para poder fazer esse cara andar aqui para frente. Ó. Tá? Então beleza. É porque o algoritmo dele é levemente diferente. Mas a ideia é a mesma, tá? Só que é implementação diferente. Assim como a implementação do slide aqui, ó, também é diferente, tá? O princípio é o mesmo, mas existem implementações diferentes. No caso aqui, a gente está vendo 3 diferentes. Vamos lá. Aí o próximo passo. Ele andou com o J, e aí ele vai comparar o 80 com o 70. É menor? Não é menor, tá? Então ele não tem que fazer nada. Próximo passo. Andou, vai fazer 30 com 70. Aí o seguinte, 30 com 70 é verdadeiro? É. Então ele vai incrementar o I, bom? Vai incrementar o I, e ele vai trocar o cara do I com o cara do J. Ó, incrementou o I, então o I passou a ser 1, e ele vai trocar o cara do 1 com o cara do 2. Tá bom? Então, o 80 é maior que o 70. Então, se o 80 é maior que o 70, observe o seguinte, no algoritmo dele, ele está deslocando os caras para cá, para depois ele arrumar a posição para colocar o pivô. Tá? Aqui, ó. Isso daqui é onde ele vai colocar o pivô depois, ó. Tá? Então, ele está andando com os carinhas aqui e trocando de lugar. Aí, a última coisa que ele vai fazer é colocar o pivô no lugar. Quer ver, ó? Aí, ó, trocou o 30 com 80. Ah, então, o que que ele fez? Ele está garantindo que depois vai ter espaço para ele poder colocar o 70 na posição correta, que vai ser dado por essa posição aqui. Então, vamos lá. Incrementou o J, aí agora ele vai comparar o 90 com 70. 90 com 70 não tem nada para fazer. Aí agora ele vai comparar o 40 com 70. Aí o 40 com 70 tem. Aí o seguinte, já que o 40 com 70 tem,
Então, ele vai incrementar o i e vai trocar de posição o 80 com o 40. Tá? Então, ele vai trocar esses dois aqui, ó. Trocou. Beleza. Aí agora o que ele vai fazer? Vai comparar os 50 com os 70. Comparou os 50 com 70. É menor? É. Então o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o i. Então o i que está 2 vai passar a ser 3 e vai trocar o 90 com o 50. Tá? Então vocês vão ver que vão trocar esses dois aqui, ó. Beleza. Aí agora, o J vai ser 6. Então, na nossa analogia, é como se o pivô tivesse recebido o chapéu agora. Tá? Porque o J ficou igual a 6. Então, o marcador aqui tá igualzinho o pivô. Tá? E o seguinte, qual que é a posição que ele tem que parar agora? Tá? O I não estava marcando aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Significa que esse cara aqui é o lugar onde o pivô vai entrar. Então ele vai trocar de lugar com o 80, tá? Porque aí ele vai garantir que todo mundo que está à esquerda dele é menor que ele e que todo mundo que está à direita dele é maior que ele. Então ele foi andando e trocando os carinhas aqui para depois ter o espaço para ele trocar de lugar e encaixar ele aqui, ó. Beleza. Aí agora o que vai acontecer? O 70 já está na posição correta dele. O 70 não mexe nunca mais. Aí agora vai trabalhar com a partição 10, 30, 40 e 50 e com a partição 90 e 80. Tá? Vamos lá. 50 é o pivô. E aqui ele... Mas o 3 não é a posição do 50? Não, mas ele não sabe ainda não, é. Ele não sabe não, ele está começando agora. Ele está começando outra partição. E aí o pivô é o 50. Não, antes o 3 é a posição do 50. Mas ele troca na posição I mais 1. O I é o menor elemento. Aqui, ó. Aqui, ó. I, índice do menor elemento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar na próxima. Porque se ele trocar do I, o que ele faz? Ele está pegando um menor que ele e colocando na frente. Então, ele trocou do próximo, tá? Aí aqui agora ele está andando mais rápido, ó. Tá? Esse lado aqui inteiro ele já vai fazer de uma vez, porque ele está falando que já está pronto. Ó, ficou com preguiça de fazer o restante do vídeo. 50 é o pivô. Tá? Só que aqui já está ordenado e vai embora. Aí agora ele vai fazer com a outra parte aqui, ó. Tá? Espera só ele passar aqui, ó. Beleza, aí agora do lado de cá. Aí 80 é o pivô. Trocou. E já está ordenado. Tá? Então esse vídeo aqui, ele come um bocado de pedaço. Tá? Então olha só o algoritmo dele. Partição. Pega o vetor, o menor e a maior posição, para ele poder fazer o particionamento. Quem que é o pivô? O pivô, no caso dele, é o mais à direita. Então é o marcado pela posição high. Tá? Quem que é o i? O i, no caso dele, começa antes do primeiro, tá? Porque ele incrementa e depois troca, tá vendo? Então o i é o menor menos 1 e aí ele começa a fazer aquilo lá que vocês viram, as comparações. E na hora que ele acha um menor, ele incrementa o i e troca o i com o j. E aí depois que ele terminou tudo,
o que ele faz? Troca o cara da posição i mais 1 com o da maior posição, que no caso é o pivô, tá? Esse array de high aqui é o pivô, aqui ó, tá vendo? Array de high é o pivô. Então ele troca o cara da posição i mais 1 com o pivô. E retorna quem? I mais 1, porque I mais 1 é a posição onde está o pivô. E aí o que ele faz? O retorno não é justamente onde está a posição do pivô? Então ele chama de novo, fazendo como? Olha, passando o mesmo array de low até pivô menos 1 e chamando de novo o array de pivô mais 1 até a maior posição. Tá? Então ele vai dividindo as partições. Então ele coloca o pivô no lugar, pronto, esse cara está fixo. Dividiu em duas metades, né? Não são duas metades iguais, em duas partes, então ele divide em duas partes e chama de novo o algoritmo. Tá? Então é daí que vem a recursividade dele. Tá vendo aqui? Ó? Ele chama ele de novo. Ó. E a primeira coisa que ele faz é colocar o pivô na posição correta. Tá bom? Então, esse algoritmo aqui, ó, nós vimos, tem três implementações diferentes. O cara do chapéu, ele vai andando para um lado, vai andando para o outro, tá? E o pivô dele começa na primeira posição. Esse que a gente acabou de ver no slide, no vídeo agora, ele não vai andando para um lado e para o outro, tá? Ele só vai andando num sentido, que é aquela variável j dele. Então ele vai andando só da esquerda para a direita. E o pivô dele é a última posição. E esse algoritmo aqui, que está no slide, o que ele vai fazendo? Ele vai andando para a direita, vai andando para a esquerda e o pivô dele é a primeira posição. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Ele foi incrementando o i, depois ele vai decrementando o j. Isso daqui é para garantir o quê? Que, de um lado, ele não foi mexendo enquanto ele não precisava trocar. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele está indo da direita para a esquerda. A linha 7 é da direita para a esquerda, tá? Então, enquanto o i era menor ou igual ao do pivô, não precisava fazer nada, tá vendo? Era só andar com o i, ó. Aí, beleza. Agora a segunda parte. Segunda parte, da direita para a esquerda. Então, ele vai só andando com o j, da direita para a esquerda. Então, no caso, é decrementando. Enquanto o j é maior que o pivô. Porque aí, ele não precisa fazer nada, tá? E aí é o seguinte, se ele chegou na linha 9, olha só o que ele vai testar na linha 9. Se chegou na linha 9 e o i é maior ou igual ao j, significa que ele trombou de um lado para o outro. E aí, quando ele trombou de um lado para o outro, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o cara da posição j, tá? Aqui, ó, ou j ou i, sabe, tanto faz. No caso aqui, o j, porque o i pode ser maior que o j, com o cara do pivô. Ó, observe que é o seguinte, A de L é pivô, tá? Então isso aqui, ó, é pivô. Então ele pega o pivô, coloca num temporário, troca o valor e volta o pivô, que na verdade é o swap, tá? As linhas de 14 a 16 são o swap, que vocês viram lá no vídeo, tá? Então, de 4 a 16 é o swap. E aí ele retorna o J. O que é o J? A posição do pivô. E aí aqui embaixo é igualzinho. Tá? Mesma coisa que vocês acabaram de ver no vídeo aqui que eu já fechei, né? Aqui, ó. Essa parte aqui é igualzinha do slide. Tá? Isso aqui não tem nenhuma diferença. Tá? A mesma coisa.
Na verdade, ele só troca a ordem do teste aqui, né? Mas é indiferente também. É só o lado que ele está caminhando. Então é o seguinte, o algoritmo de quicksort, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais trabalhoso de ser implementado, né? Deu para perceber isso aqui, não deu? Pois é, então o que acontece? Esse algoritmo do quicksort aqui, ele é um pouquinho grandinho. Na verdade, não é que ele é tão grandinho assim, mas ele é um pouquinho mais complicado de entender. Só que ele funciona muito bem no caso médio. Tá? Então, como eu falei na última aula, se você não tem ideia dos seus dados, em geral você aplica quicksort. Tá? O merge sort é maior? Em número de linhas é maior, mas em matéria de funcionamento eu acho que ele é mais fácil de entender. Aqui, ó. Em número de linhas sim, mas de funcionamento eu acho bem mais fácil de entender. Então olha só, o quicksort ele é mais ou menos aquela bala de prata que eu falei da última aula. Você não sabe o que fazer, você aplica o quicksort. Bom? Porém, se você tem uma ideia dos seus dados, aí você tem que fazer uma análise de qual algoritmo é melhor, tá? Não existe um cara que é bom para tudo, não. Ok? Deixa eu ver aqui. Como ele é recursivo, quando a estrutura de dados é gigante, ele não dá pau no PC, não? Então, Ulisses, tem aquele negócio do custo que eu comentei, né? Claro que quanto maior o número de itens, maior vai ser a chamada. Mas esse algoritmo aqui, ele também é recursivo de cauda, sabe? Então ele dá para ser transformado num algoritmo iterativo. Só que não é o objetivo nosso aqui. Tem jeito de implementar ele iterativo? Tem. E aí não vai ter esse gasto da chamada. Porém, só de você bater o olho aqui, fica muito fácil de entender que ele está partindo. Tá? Então, visualmente, essa implementação aqui está ótima. Tem custo envolvido na chamada? Tem custo envolvido na chamada. Se o número de elementos for muito grande, pode dar pau? Pode. Tá? Leandro, como que eu sei qual estrutura de ordenação é melhor? Você não sabe. Você não sabe. Vai depender dos seus dados, tá? Vai depender da estrutura de como os seus dados estão, porque se seus dados estiverem no array, é um algoritmo que é bom. Se os seus dados estiverem numa árvore, é outro. Se os seus dados eles estiverem numa lista encadeada, é outra. Tá? Então é o seguinte, não tem uma resposta dizendo qual que é o melhor. Não tem. Você tem que analisar na hora qual que é a estrutura de dados, ver qual que é o gasto envolvido em caminhar. Entendeu? Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Aqui eu não tenho que trocar a posição de I com J. Aqui eu também não tenho que trocar a posição de L com J. Se é um vetor, é muito fácil fazer essa troca. Tá? Observa aqui, ó. Se isso aqui é um vetor, eu venho aqui e troco esse aqui com esse. Mas se isso aqui é uma lista, para eu poder trocar o 8 com 10, eu tenho que passar pelo 4, pelo 3, pelo 2 e pelo 10 antes de conseguir trocar. Então, um vetor é o que a gente vê para poder ficar fácil de entender o algoritmo. Mas se a sua estrutura de dados não for vetor, quicksort pode não ser uma boa solução. Tá? E aí você vai ter que utilizar uma ordenação que tem mais a ver com coisas que têm proximidade, tipo o merge sort. Tá? Porque o que vai acontecendo? À medida que você vai juntando, você vai caminhando sequencialmente. Se vocês lembrarem do merge sort, você vai comparando só os menores. Tá? Então, assim, se eu tenho uma estrutura sequencial, não é quicksort que eu vou usar. Eu vou usar merge sort. Agora, se eu tenho vetor, aí pode ser mais interessante usar quicksort. Entendeu? Então, assim, não existe um algoritmo que é o melhor para tudo. Igual eu falei na última aula, senão a gente estudava só ele. Aqui a gente está dando uma pincelada dos algoritmos, tá? Para que vocês
tem uma ideia de como ele funciona. Só que à medida que você vai estudando, você vai vendo que não é só vetor a estrutura de dados. Tem estrutura de dados fila, tem estrutura de dados árvore, entendeu? Então, assim, cada um aplica melhor no lugar, tá? No Quicksort, vou tentar sempre usar o primeiro termo como pivô. Tudo bem, é indiferente, tá, João? Não tem nenhum problema, não. Se você achou assim mais fácil de entender, pode usar, tá? Mas tranquilo, gente? A ideia geral do Quicksort? Beleza. Então agora nós vamos passar para o Radix Sort. Qual que é a ideia do Radix Sort? Ele vai fazer a separação utilizando o conceito de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então ele vai fazendo assim a ordenação dele. Então é como se ele fizesse o seguinte, olha, põe todo mundo com zero, que termina com zero, tá? Põe todo mundo que termina com 1, todo mundo que termina com 2, todo mundo que termina com 3, todo mundo que termina com 4, e por aí vai. Então ele vai separando assim nos grupinhos. Aí depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar o grupinho de todo mundo que termina com 0 e vai começar a ordenar o grupinho que termina com 0 como? Pelas dezenas. Desculpa, o grupinho não. Aí depois ele vai pegar esses números todos, tá? E vai pegar agora comparando pelas dezenas. E aí o que acontece? Quando ele vai comparando com as dezenas, ele já garantiu que quem? Todo mundo que termina com 0 está antes dos que termina com 1. Todo mundo que está antes dos que termina com 1 está antes dos 2. Todo mundo que termina com 2 está antes do 3. Todo mundo que termina com 3 está antes do 4 e por aí vai. Então, na hora que ele começa a fazer com a dezena a mesma ideia que ele fez com a unidade, o que ele vai fazendo? Ele vai garantindo agora que quem está na dezena ordenado também está na unidade ordenado. E depois ele faz a mesma coisa para centena e por aí vai. Então, ele aproveita essa ideia de separar em grupinhos, tá? E aí ele começa unidade, dezena, centena e por aí vai. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Não tem um vídeo desse daqui de dança, ou pelo menos se tem, eu nunca vi. Tá? Provavelmente tem, mas eu não procurei. Agora, esse vídeo aqui, ó, ele já é ilustrativo o suficiente na minha opinião. Talvez tenha um com dança aí, tá? Aí vão aqui, ó, Radix Sort. Então vamos lá. É o algoritmo utilizado para ordenar número. Por que ele é utilizado para ordenar número? Alguém tem ideia? Exatamente. Não é porque ele usa a ideia de unidade, dezena, centena e por aí vai. E isso daí só está presente em número. Tá? Não tem como se aplicar esse conceito em outra coisa. Tá bom? Então é por conta disso. Tá? E vamos lá. Ele vai ordenando os números do dígito menos significativo. O que é o dígito menos significativo? É a unidade. Para o dígito mais significativo. Então ele começa das unidades, depois ele passa para as dezenas, depois para as centenas, depois para as unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e por aí vai, tá? E aí o seguinte, o que ele vai fazendo? Ele usa a parte de contar, tá? Como uma subrotina para ordenar. Por quê? Quando ele faz essa comparação de pegando aí as unidades, as dezenas e por aí vai, aquele princípio que eu falei com vocês já vai sendo aplicado. Se eu ordenei todo mundo e garantidamente quem termina com 0 está antes de quem termina com 1 e está antes de quem termina com 2 e por aí vai, quando eu fizer a mesma coisa para dezena, esses caras eles continuam também ordenados. Tá? É essa que é a ideia que está por trás disso. Então vamos lá, vamos pegar uns números aqui. Ó, então vamos lá. 170. Ah, desculpa, esqueci de mandar o link para vocês.
Então vamos lá. Aqui, ó. 170, 45, 75, 90, 802, 24, 2 e 6. Então ele vai comparar aqui agora, tá, gente? Usando 0, 5, 5, 0, 2, 4, 2 e 6. Tá? Não interessa os outros números, tá? Ele está agora na unidade. Então, aqui, ó, 0, 5, 5, 0, 2, 4, 2 e 6. Aí, beleza. Ó, olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Observe que o 170 veio antes do 90. Tá? Isso por quê? Porque na lista original ele aparece antes. Por quê? Se ele tivesse trocando o 170 com o 90, é porque ele também já estaria levando em consideração as dezenas. Mas ele não está fazendo isso. Ele está fazendo primeiro das unidades. Então é o seguinte, olha só. Esse cara aqui é o 0. Esse cara é o 5. Beleza, 5. Esse aqui é o 0. Esse tem que vir para cá. Tá? Mas ele não tem que trocar de lugar com o 170. Porque ele não está usando a informação do 7, do 9, nem do 1. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. Então, aqui é a explicação que eu acabei de dar. Né? Eu observo que o 170 veio antes do 90 porque ele aparece antes na lista original. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó, para o 802 e para o 2, tá? O 802 ele vem antes do 2 porque o 802 aparece antes do 2 na lista original. O 45 e o 75, mesma coisa, tá? Aí agora vamos lá. Dezenas agora, tá? Então ele vai ordenar agora segundo as dezenas. Então, todo mundo que já estava ordenado aqui, ó, pelas unidades, já está ordenado pelas unidades. E aí agora ele vai colocar ordenado segundo as dezenas. Então vamos lá. Aí, ó. Segundo as dezenas é 0, não é? Então é 0 que vem antes. Então aqui, ó, 0, 0, 2, 4, 6, 7, 7 e 9. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Por que o 802 veio antes do 2? Porque o 802 está antes do 2 nessa lista aqui. Ele não está levando em consideração as centenas ainda. Tá? Então é só as dezenas. Então ele está ordenando agora pelas dezenas. Aí agora o que ele vai fazer? Ele agora vai ordenar pelas centenas. Então esse cara aqui é como se ele tivesse 0, esse cara como se tivesse 0, esse como se tivesse 0, esse como se tivesse 0, esse com 1, esse como se tivesse 0 e esse como se tivesse 0. Tá vendo? Agora centenas, tá? Beleza. Aí, ó. 2, 24, 45, 66, 75, 90, 170, 802. Todo mundo já ordenado bonitinho. É bem objetivo. Esse algoritmo é bem objetivo. Tá? Então aqui, ó, o array agora está ordenado. Aí vai mostrar aqui o código, né? Porque nos slides nós não temos o código. Então aqui, ó, radic sort começou com um vetor, tá? Isso aqui, o número de elementos, e ele vai fazer o seguinte, ó, o m getMax aqui, tá? Encontra o maior número conhecido de dígitos, tá bom? Então, se o maior número é 1 milhão, por exemplo, então o que ele vai fazer? Ele vai até 7 dígitos. Ah, e se o meu maior número for 5.000? Então ele vai até 4 dígitos, tá bom? É isso. Essa linha aqui é só para saber quantos dígitos ele tem que fazer, tá bom? E olha só o que ele vai fazer. Ele vai começar com um expoente igual a 1, tá? E aí ele vai multiplicando de 10 em 10, para poder fazer unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai. E o que o count sort faz? Ordena segundo aquele expoente que ele está trabalhando naquele momento, tá? Vamos ver se mostra aqui, ó.
o loop aplica o count sort, né? Ele não tem o algoritmo daquele pedaço. Mas o algoritmo daquele pedaço vocês já viram. Já sacaram como é que é, né? Ordena segundo aquele critério ali, aquele expoente, tá? Então, assim, ele não tem muito segredo, não, tá bom? Só que o que acontece, gente? Vamos lá. Nós temos aqui alguns poucos minutos de aula que não é o suficiente para eu dar uma boa explicação de heap sort, tá? Então, eu já vou ler os comentários ali, viu? Então é o seguinte, nossa aula vai terminar por aqui hoje, tá? Vocês não vão ter nenhuma perda com relação a isso daqui, porque vocês ainda nem viram a estrutura de dados heap. Então, assim, eu vou aplicar um algoritmo de ordenação que eu não sei nem o que é o heap. Os outros aqui são muito fáceis de entender, porque ele não precisa de nenhuma estrutura de dados específica. O heap sort precisa de uma estrutura de dados específica. Ele precisa de um heap. Tá? E um heap é um tipo de árvore. Então vocês não viram nem árvore, consequentemente não sabem o que é heap. Então, nesses minutos que nós temos aqui, não é o suficiente para eu dar uma explicação de heap. Tá? Então, nós não vamos ver o heap. Nós vamos encerrar nosso assunto de ordenação com esses 5 algoritmos de ordenação, que já está mais do que bom para quem está no primeiro ano. Se vocês terminassem o primeiro ano aprendendo um algoritmo de ordenação, que fosse o bubble sort, já era um ganho, tá? Porque é importante que você entenda o processo de ordenação. Não necessariamente aplicar o melhor algoritmo de ordenação, até porque nós já vimos que não existe o melhor algoritmo de ordenação. Então você viu e falou assim, olha, nesse momento, agora, último dia letivo de 2020, qual é o melhor algoritmo que eu tenho? O melhor é o Quicksort. Tá? Então, dentre os 5 que nós aprendemos, o melhor é o Quicksort. Só que o que o Quicksort precisa para funcionar bem? Primeiro, ele precisa que você consiga trocar os elementos de posição com um custo constante. Tá? Então, se você tiver uma lista ao invés de um vetor, o Quicksort já não fica bom. Só que vocês não estudaram lista ainda. Isso é assunto do segundo ano. Então é por isso que eu estou falando, nesse momento, o algoritmo melhor que nós temos é o Quicksort. É aquele que você deveria guardar, tá? Porque é o melhor para a estrutura de dados que nós aprendemos até agora. E se eu precisar fazer um algoritmo de ordenação para uma prova, qualquer coisa, então eu levo para a cabeça o bubble sort, que é o mais fácil. Porque provavelmente o cara não quer que você faça um algoritmo de ordenação top. Ele quer que você faça um algoritmo de ordenação durante a prova, a menos que ele esteja estudando, esteja ensinando, né, algoritmos de ordenação. Aí você tem que saber os algoritmos de ordenação, isso é óbvio. Mas vamos supor que você está fazendo uma prova qualquer aí, genérica, um concurso, um trem assim. E aí, lá naquela prova, você tem que implementar um algoritmo de ordenação. Cara, taca o bubble sort. Entendeu? Taca o bubble sort. Porque você vai implementar rapidinho, vai funcionar, vai ter sim, João, vai ter um formulário, tá? Então, assim, você taca o bubble sort lá, o cara sabe, pelo menos se eu estivesse corrigindo a prova, tá? O que eu pensaria? Esse cara é malandro aqui, Por quê? Eu pedi um algoritmo de ordenação, ele tacou o mais fácil, implementou rapidinho, mostrou que ele sabe algoritmo de ordenação, que ele sabe aplicar o algoritmo de ordenação, entendeu? E pronto, resolveu o problema. Nem falei qual que é o tipo de dado. Então o cara foi lá e tacou o bubble sort e pronto, resolveu o problema de ordenação. Mas ele é lento. Lento, o que você chama de lento? Tá falando que tem 10 milhões de números aqui? Se não tiver escrito isso lá, que tem 10 milhões de números, cara, assume que é poucos lá e implementa o bubble sort e pronto, acabou. Agora, se lá na prova tem mais detalhes, falando que a quantidade de números, de coisa que você vai ter que ordenar é grande, aí o cara já tá dando uma dica que não é para você usar bubble sort. Entendeu? Eu falei assim, olha, eu tenho muitos elementos, então
Tá escrito ali, ó, nas entrelinhas, não use Bubble Sort. Aí você faz o quê? Você tá com Quick Sort. Entendeu? Então é assim que você vai levar a partir de agora, enquanto você não sabe as estruturas de dados. Agora, se você está fazendo uma prova lá, nesse momento, tá? Terminou minha aula aqui, você foi fazer uma prova. Aí chegou lá e ele vira e fala assim que a sua estrutura de dados é uma lista, você já caiu no buraco. Porque você não sabe o que é lista, você não estudou ainda, entendeu? Então, assim, naquele momento ali, já foi por água abaixo, porque ele já está cobrando um conteúdo que você não aprendeu. Então não esquenta a cabeça. Ah, aí você taca lá qualquer algoritmo e pronto, você não sabe o que é uma lista mesmo. Agora, o que você sabe nesse momento? Vetor, você só sabe vetor. E tem um algoritmo na cabeça? Bubble sort. Falou que os números é uma quantidade muito grande, tá com quick sort. Tá bom? Ah, eu preciso ordenar número. Ah, então tá com radic sort. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Não existe um melhor algoritmo. Eu sei que é uma coisa que parece que você está fugindo da resposta, mas você não está fugindo da resposta. É porque realmente não tem um melhor algoritmo. Tá? Vai depender da quantidade de dados, vai depender da sua estrutura de dados, depende de um tanto de coisa. Tá? Mas leva essas dicas aí para você se dar bem na prova, tá bom? Vamos lá. Tem como ordenar string? Tem. Claro que tem como ordenar string. Você vai aplicar uma comparação, só que ao invés de usar aquele menor, maior e tal, você usa tipo strcmp e por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Mas se o PC consegue ler e comparar o número completo, por que usar o radic sort? Então, primeiro, ali ele está comparando cada passada, ele está comparando uma unidade, tá? Um dígito. Então, ele não tem que comparar o número inteiro, porque para comparar o número inteiro, você tem que ficar dando várias passadas. Tá? Lembra aí, Maria Clara, que é o seguinte: toda vez que você compara, você só compara um par de números. Entendeu? Parece até meio lógico, a sua pergunta faz muito sentido, mas é porque ela é mais ou menos como a gente pensa, não como o computador pensa. Você tem que ver que é o seguinte, à medida que ele foi passando, ele só consegue comparar dois. Então ele só consegue trocar de lugar dois. Então, para ele garantir que mesmo comparando o número completo está ordenado, ele tem que passar por todo mundo, comparar os pares, que aí é o bubble sort. Entendeu? Duas unidades, não, dois números. Duas unidades que eu digo assim, dois números, entendeu? Não tem jeito de você comparar três, você vai comparar dois números. Então, se você tiver que trocar de lugar esses dois números, é só entre eles. E aí, como que você garante que na hora que você trocou o número, você não bagunçou outro pedaço? Você não tem essa garantia. Entendeu? Você só consegue garantir que ao trocar dois de lugar, você não bagunçou se você seguir os passos do algoritmo. Se você comparar pelo número inteiro, você já perdeu essa garantia. Igual entre o 802 e o 2. Entendeu? Se você quiser comparar o número inteiro, aí você volta no bubble sort. Porque só tem jeito de você garantir depois que você comparou todo mundo com todo mundo. Entendeu? E tinha uma pergunta aqui para trás que eu acho que eu deixei passar. Ah, não, é a mesma pergunta que você já tinha feito. Ela estava aqui para trás, você repetiu ela. Tranquilo, gente? Então é isso. Então a gente encerra aqui nosso assunto de 2020. Espero que vocês tenham gostado do assunto aí de IP. Esse carinha aqui, ó, que eu vou circular, tá? O Ripsort não vai fazer muita falta nesse momento, tá bom? Quando vocês aprenderem a estrutura de árvore, tá? Que talvez seja comigo mesmo em 2021,
Talvez eu dê uma comentada do HIP, tá? No momento oportuno. Mas o fato é que hoje vocês não sabem nem lista, que é a mais simples de todas. Então você não sabe nem lista. Quem dirá árvore, quem dirá HIP. Então só passar por esse cara aqui sem saber o que está acontecendo, eu acho que é bobagem. Tá bom? Então é isso. Vou parar de gravar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só me perguntar aí e a gente segue. Tranquilo? Então até mais.